Caros alunos, tudo bem? Isso aqui é a parte 2 do capítulo 9. A gente tinha parado aqui, que era o começo da aula do livro, propriamente dito. Ele introduz o assunto, mas eu introduzi lembrando para vocês né, das ideias do Fisher, Holden e Wright e a transição que houve para a gente começar a pensar em muitos blocos com muitos alelos, controlando, né, através de efeitos epistáticos e assim por diante, a expressão de uma característica, né? O livro ele começa por outro caminho. Ele começa estudando, né, olhando os tentilhões de Darwin, né? Então veja, o Darwin, né, e as Ilhas Galápagos são revisitados no final do século XX, né? E estavam sendo estudados. Então você tinha esse Peter e Rosemary Grant, que são ornitólogos, é um casal, né? E ele se juntou com os alunos e que aí termina o doutorado, continuam arrumam um emprego e continuam trabalhando com os antigos orientadores. Então, eles estão um grupo de pesquisadores que estão estudando tentilhões das Galápagos desde 1973, tá? E eles estavam acompanhando Geospiza fortis em uma das ilhas das Galápagos, Daphne Maior, né? Então aqui a gente tem as Galápagos, né? Então, se vocês olharem lá embaixo, tem a América do Sul e a Ilha Galápagos, né? Perto do Equador, inclusive faz parte do Equador, né? Aí, você tem as ilhas, né? Mares, Isabela, Santiago, São Cristóvão e assim por diante, né? E no meio delas, bem pequenininha, a Daphne Maior, né? E o que é interessante é que na Daphne Maior eles conseguiam amostrar a população toda e marcar toda a população. Então eles escolheram a ilha Daphne Maior, associando que provavelmente a especiação é a especiação periférica nessas espécies, por isso que tem tantos tentilhões de Darwin. Tem muitas ilhas e as ilhas têm isolados populacionais que estão sofrendo adaptação às condições locais, são diferentes das outras ilhas maiores, né? Então, aí, novas espécies talvez surjam nas ilhas periféricas, isolados periféricos. Então, especiação peripática, né? Eles estão acompanhando a Geospiza fortis da ilha Daphne Maior. Então, desde que o estudo iniciou, teve dois eventos grandes de seleção natural que matou uma parte da população. Então, aí tá, né? A espécie tem sofrido dois principais, porém contrastantes, eventos evolutivos, né? Então, aqui a gente tem a população de 1976, eles pegaram todo mundo, botaram a anilha em todo mundo, viram quem cruzava com quem, mediram a média do tamanho do bico dos pais e a média do tamanho do bico dos filhos, que eles marcaram todo mundo. Veja, a média do tamanho do bico em 1976 foi menor, por volta de 9,5, e o tamanho do bico ficou mais grosso no, em 78. Então, ó, teve um grande evento de El Niño, e a população saiu de 751, caiu para 90, morreu a maioria. E quem sobreviveu tem bicos maiores. Agora, uma coisa que eu já tinha medido, eles tinham comparado Geospiza fortis com Geospiza magnirosis e assim por diante, eles viram que bicos maiores são mais poderosos. E aí o tamanho de semente que o passarinho consegue estourar, e inclusive tem frutos que eles estouram e depois comem a semente, né? E os bicos maiores conseguem estourar e comer mais sementes do que os bicos menores, né? Os bicos menores são mais vantajosos para outras coisas, né? Mas para estourar a semente, quanto mais grosso o bico, melhor, né? Então, vamos olhar de perto essa. é, Então, basicamente, a primeira pergunta que você tem que fazer quando você tem uma característica que pode mudar de uma geração a outra é: existe herdabilidade? Bicos grandes são produzidos por pais de bicos grandes? Bicos pequenos são produzidos por pais de bicos pequenos? Porque, veja, se isso é ambiental e não é genético,
Então, é uma característica que pode evoluir, pois não é herdada geneticamente, tá bom? Então aqui eles pegaram das duas populações de 1976 e 1978 e fizeram o tamanho delas, e eles perceberam que as populações, né, ambas, quando o tamanho do bico aumenta, dos pais, então isso aí é largura média dos bicos parentais, e no Y, largura do bico na descendência. Então, quando aumenta a largura do bico dos pais, aumenta a largura do bico dos filhos. Isso aí foi observado nas duas populações, tá? Então, isso aí, só isso aí já deu, né, para perceber que existe resposta. Sim, existe a possibilidade genética de ser herdada a característica, né? Então, agora, uma coisa que aconteceu na ilha é que você tinha uma população de, sei lá, 1.400 passarinhos e cai para 90, né? E depois se recupera para 200, né? Ou seja, ah, houve um gargalo gigantesco nessa população. A população, a maioria morreu porque não tinha comida. Veja, teve um ninho, não teve chuva, não teve chuva, não teve semente, a produção de semente anual, e aí os passarinhos tinham que comer as sementes que estavam secas lá no chão. E comeram as que eram fáceis de estourar, sobraram as grandes, que só o bico forte consegue estourar, tá bom? Então, ó, aqui é a abundância de sementes, gramas por metro quadrado, né? E que lá em 75, 76 era 11 gramas por metro quadrado, né? E caiu para menos de 2 gramas, né, por metro quadrado. Então, a abundância diminuiu em 5 vezes. Simultaneamente, a largura das sementes e o índice de dureza delas, que era entre 5 e 4, foi para por volta de 6. Então, a dureza das sementes, e só voltou ao normal em 1978, quando choveu e teve. Então, ó, 1977 não teve chuva, não teve produção de sementes, os passarinhos morreram às tampas, sobreviveu quem tinha bico grande. Essa estiagem resultou em bicos grandes. Então, vamos guardar isso aí na cabeça e a gente vai voltar para esse assunto. Mas veja, então, é, basicamente o que a gente está estudando é uma característica que varia na população. E você tem uma característica que varia na população de uma forma produzindo uma curva gradual. Ou seja, não é mendeliana clássica, que você tem cara, olho azul, olho marrom, né? Mas sim, você tem alturas que variam. Então, elas variam ao longo desse transecto, né? Então, aqui você tem a distribuição da altura em soldados ingleses em 1939, né? Uma coisa que eu peço que vocês observam é de que a altura varia. E, né, então, em 1939, foi a geração que lutou na Segunda Guerra Mundial, eles tinham 1,70 m de altura. A média. Alguns indivíduos não, tinham mais do que isso, né? Então eles tinham, sei lá, 2 metros de altura, né? 80 polegadas, né? E alguns eram baixinhos, né? Tinham, né, 1,50 m, que seja, né? Mas a vasta maioria da população tinha por volta de 1,70 m, né? Agora, veja que curioso. A população hoje em dia nos Estados Unidos, na Inglaterra, nos Estados Unidos e assim por diante, ela tende a ter 1,80 m de altura dos sapatos, né? Como que vocês explicam isso aí? Como que de 1949 para 2020 o tamanho da população aumentou? Bom, as coisas podem ser genéticas ou podem ser ambientais. Entre 1939 e 2020, as dietas melhoraram dramaticamente, a medicina melhorou dramaticamente, todo mundo passou a vacinar. Um, Se você tinha uma infecção, trata com antibiótico. Se você é vacinado, você não sofre as doenças frequentes de sarampo, rubéola e assim por diante, cachumba. E você, né, tem acesso à medicina moderna, então você
você tem uma deficiência de vitaminas, eles identificam e assim por diante. Então, essa mudança ambiental, na verdade, é de mais de uma geração. Então, mães que são vacinadas, isso aqui, elas crescem mais, têm úteros maiores, podem ter filhos maiores. Então, na verdade, provavelmente você tem uma mudança ambiental de mais de uma geração em condições melhoradas, tá? Então, veja, uma característica pode ser genética, e geneticamente, provavelmente, a população inglesa está idêntica como ela era em 1969, mas o ambiental mudou, tá? Então é difícil calcular as coisas. Então, você tem uma variação com uma coisa que nem a altura, ela provavelmente é dada, mas também tem uma forte influência ambiental, né? Bom, tem várias características. Então, aqui, ó, distribuição de peso em saguis, né? E o peso de saguis é o mico-leão dourado, né? Que é uma espécie que está sendo criada em cativeiro, né? E o que é interessante é que o tamanho do adulto varia de 400 gramas até 900 gramas. Mas a média é por volta de umas 700 gramas, né? É uma variação quantitativa, né? Não tem categoria altos e baixos, né? E, ó, veja outras coisas, inclusive coisas que são selecionadas, né? Tamanho da prole em ratos pode variar de 0 a 15, mas a média é 8. E B, a produção de prole, né? Ninhadas, nessas fuinhas, né? De pé preto, que são protegidas, né? Elas achavam que elas estavam extintas e depois não estavam. Aí eles têm criado elas em cativeiro para se reintroduzir. E o que é interessante é que muitas fêmeas não têm nenhum filhote. A outras têm de 1 a 6 filhotes. Mas a média é por volta de 3 filhotes por. É um bicho pequeno, né? E veja, outra característica. Então, veja, um organismo darwiniano ideal, ele teria um número infinito de filhos, ele se reproduziria é, instantaneamente, né? Nasce e começa a se reproduzir. E, né, então tem um número infinito de filhos, né? O tempo de maturidade é extremamente rápido, né? E é, a produção de filhotes seria maximizada, né? Então, a produção de filhotes seria na maior frequência possível, sem parar. Então, uma ninhada ia seguir de outra até a morte do bicho, né? Então, então o tempo até amadurecimento seria instantâneo, a produção de ninhadas tenderia ao infinito, o número de ninhadas produzidas também deveria tender ao infinito. Então, produz uma ninhada, se recupera em 0 segundos e produz outra ninhada, se recupera. Claro que os seres vivos não conseguem fazer isso. Então é interessante de que, enquanto que uma característica, provavelmente, quanto mais filhos, que nem no primeiro caso, tamanho da ninhada, depois o número de ninhadas produzidas ao longo da vida, e aqui, nessa outra aqui, C, é o número de ovos produzidos por um casal de passarinhos, né, starlings. 5. Então, alguns produzem 9, outros produzem, né, 2 ovos, mas a maioria produz 5 ovos. Por que não 6? Por que 5? Provavelmente porque quanto mais ovos, mais fome os bichinhos passam, mais eles morrem. E quanto menos ovos, você alimenta todo mundo direitinho, mas você produz 3 filhotes ao invés de produzir 5 filhotes, que você também podia tranquilamente produzir, né? Então, provavelmente, os organismos maximizam dentro das restrições ecológicas, né? Cobras, por exemplo, esse aí é um cascavel, né? Elas produzem entre 22 a 2 ovos, né? Mas em média eles produzem 10 a 11 ovos, né? Por... É, cada vez que elas põem os ovos, né, no ninho. E depois aqui são flores, né? Para lembrar de que isso aí também vale para plantas, né? Tempo até o florimento de uma planta, crest plant, né? Agora, as plantas elas podem produzir flores entre 6 a 18 dias, mas a maioria em 10 dias já está produzindo flores, né? Agora, então, primeira questão, né, então a gente vê que tem um monte de características e que elas são
Herdáveis, né, de que elas têm impacto e elas variam não de uma forma ou A ou B, mas de uma forma quantitativa, produzindo uma curva, né. Hã, agora vamos ver, a gente viu de que a gente pode comparar característica do organismo com dos pais, a média dos pais com a média dos filhos, né. Então quando você faz isso, você, por exemplo, para caranguejo, caramujos, né. Tem caramujos do Caribe que foram, estão sendo criados no laboratório, porque foi introduzida uma espécie predatória que começou a comer um caramujo canibal, começou a matar os outros caramujos, e eles tiveram que ser trazidos para o laboratório e estão sendo criados no laboratório. Eles não são reintroduzidos na natureza, porque primeiro eles têm que exterminar o caramujo invasor para poder aí recolonizar com o caramujo original, né? Então, uma das preocupações deles é se tem diversidade genética na população ainda. E para ver isso, você aí cruza e vê se existe herdabilidade da característica. Se tem, aí ainda tem variabilidade genética. E aqui a gente mediu o opérculo, né, a largura dele, e a gente vê que existe herdabilidade, mas que ela está diminuindo, né? Você tem que resolver logo esse problema, né? Porque ainda não resolveu. Agora, aqui é da habilidade da quantidade de ovos produzidos pelo ganso do Canadá, né? E o que é interessante é que mães que produzem bastante ovos têm filhos que produzem bastante ovos. Mães que produzem poucos ovos têm filhos que produzem bastante ovos. Então existe a herdabilidade dessa característica também. Bom, então a gente viu que esse conceito de herdabilidade é importante e é, tem interação prática. A gente pode usar para espécies ameaçadas de extinção para ver se elas ainda têm diversidade genética, sem precisar se preocupar os, é, com que genes estão causando isso aí, tá? Então a gente viu de que esse slide eu acabei de mostrar para vocês e no bloco um, mas a gente viu de que uma característica pode ser, quanto mais genes governam uma característica, mais próximo de uma curva normal, como a gente viu aqui, essa curva normal, é, a característica se torna, né? Então, para você produzir uma curva normal, pode ser muitos locos, muitos alelos, 100% genético, mais variabilidade, ou você pode ter influência do meio ambiente. Claro, você pode combinar as duas. Então, aqui, mesmo com poucos alelos, se tem influência forte do meio ambiente, você começa a produzir uma curva normal. Então, ó, quanto mais genes, mais categorias. Então, aqui você tem 3 categorias, aqui você tem 5, aqui você tem 8. Então, você começa a produzir uma curva normal. E, claro, a influência ambiental faz com que você produza uma curva normal também. Então, isso aqui, se você tem um forte influência ambiental, você transforma azão, 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 azinho, 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 numa né, numa curva normal em que você tem variação em volta de uma média de cada uma delas, e quando você soma elas, você produz uma curva normal. Então, essa aqui é a extensão desse gráfico aqui. Quanto mais uma característica encontrada no meio ambiente, mais você produz uma curva normal. E claro, na verdade, você nem precisa disso. Se você tem, se uma característica não tem variação ambiental, então só tem uma categoria, né? Mas, se uma característica pode ser influenciada, por exemplo, com a quantidade de água ou luz que você põe, então aí uma única variável ambiental vai produzir, digamos, 4 categorias. Mas se você tiver água e luz, por exemplo, aí você pode ter plantas, né? Com pouca água e muita luz, se ela gosta de sombra e água, então muita luz e pouca água, ela é pequenininha, né? Agora, você pode ter plantas com muita luz e muita água, ou planta com pouca luz, mas pouca água, e elas produzem indivíduos intermediários. Depois tem o melhor de todos, é muita água e muita sombra. Aí você tem as plantas maiores, né? Então, conforme você mexe em duas variáveis, você pode produzir uma curva normal, tá bom? Então, um, a variabilidade é dividida em efeitos genéticos e ambientais, né? E que são os efeitos genéticos, né? Então, isso que a gente acabou de falar, né? Quanto mais genes, mais características, até.
quando você tem muitos e muitos blocos com 2 alelos cada, você produz uma curva normal. E pode ser ambiental, então, uma sem efeito ambiental, uma variável, eu acabei de explicar isso, tá? Bom, aí você cria uma fórmula, né? Variação fenotípica, né? Vai ser igual a variação genética, mas a variação ambiental. Então, e você pode expressar isso como desvio da média, né? Você tem a média, né? E esse desvio da média vai ser dado por efeitos genéticos e efeitos ambientais. O efeito genético também pode ser dividido entre características que são aditivas, ou seja, são passadas adiante, e características que são limitadas ao indivíduo, que são os efeitos de dominância. A dominância não é herdada, mas o genético é herdado, tá bom? É, e aí, é, então a gente pegou a genética aqui, dividiu entre a variação genética aditiva e a dominante. A aditiva é passada adiante, você tem aquele gene, você tem aquela característica, e o dominante são efeitos de dominância, que são resultantes do genótipo do indivíduo e que não são herdados, né? Então eles podem ser fortes, mas eles são herdados. Então é menos importante, tá? É, então, por isso que a parte aditiva do efeito genotípico é a mais importante. É utilizada para prever o valor da característica na próxima geração, porque essa aí é herdada, tá? Então, ó, a variância de uma característica está dividida em efeitos genéticos e ambientais, então você tem a variância fenotípica. Então, a variância fenotípica é igual à variância genética mais a variância ambiental. Então, a variância ambiental é VE e a variância genética é VG. A VG é dividido na variância de dominância e a variância da genética aditiva, né? Então, essas formas te dão cada fator que influencia uma característica tem uma variância e elas somadas do tudo vai dar a variância fenotípica, né? Então, a gente só pegou essa fórmula aqui, né? Dividiu genética e ambiental e efeitos de dominância, elas estão aqui, VD, VA, VG, VE, do ambiente, environment, né? E VP, fenotípica, tá? Bom, aqui a gente tem o desvio da média, né, da característica. Então, a variação fenotípica, digamos, X, é um desvio em relação à média. Essa variação X, ela vai ser igual a 1 sobre N menos 1, a somatória de XI mais X média, ao quadrado, né? Então, é assim que a gente calcula a variância, né? É, então, os indivíduos com características X podem apresentar qualquer combinação de efeitos do meio ambiente, aditivo e dominante, de forma que E mais A mais D é igual a X, que é o desvio. Qualquer desvio individual da média é devido à combinação de cada indivíduo G, A e D. Tem como outros eventos, tais como estasia e assim por diante, mas a gente nem vai entrar nisso, tá? Então, a maneira é você expressar onde você está, né? Bom, a seleção natural pode fazer o seguinte, ou seleção artificial, né? Você seleciona e aí, digamos, por truncamento, você elimina todas essas galinhas viram canja, essas aqui sobrevivem, porque elas produzem bastante ovos. Então, esse aí é o fator de seleção natural. A mudança da média da população total e a média da população que sobrevive ao efeito de seleção artificial ou natural. E aqui você tem a resposta. Na geração 2 houve mudança da média? Houve. A população produz mais ovos, mas a resposta normalmente é menor do que o coeficiente de seleção natural. Por quê? Porque parte dessa variação era genética, parte era ambiental, e foi herdado foi a variação genética aditiva, tá bom? É, bom, então, aqui a gente tem um estudo clássico foi feito para evidenciar o que é genético e o que é ambiental, né? Então aqui a gente começa com uma planta, né, Nicotiana longiflora, que produz tabaco, né? E aí você tem duas variantes genéticas, uma que tem uma corola, né, de 40 milímetros e outra que tem uma corola de 100 milímetros, né? Ou seja, 4 centímetros e 10 centímetros, né? Então, flores compridas e flores mais curtas, né? Então, quando você cura essas duas, você produz plantinhas que têm uma corola de 70 centímetros. Então, veja, essa variação em volta da média ali, 40 milímetros e 100 milímetros,
ela é ambiental, porque geneticamente elas são todas idênticas. É uma variedade que foi cruzada até ficar homozigota para todos os genes, tá? Quando você cruza entre elas, elas ficam todos os genes heterozigotos, todos os locos. Então, a variação é intermediária, tá? E essa variação em volta do 70 milímetros também é ambiental. Mas na F2, você aí vai produzir uma prole que varia por causa dos efeitos genéticos e ambientais. Porque, digamos, aqui é razão, razão, besão, besão, cisão, cisão. Aqui é azinho, azinho, bezinho, bezinho, cizinho, cizinho. Aí na F2 vai ser, desculpe, na F1 vai ser azão, azinho, besão, bezinho, cisão, cizinho, né? E aqui, nessa outra prole, aí você vai ter alguns indivíduos que são azão, azão, besão, bezinho, cezinho, cezinho, outros indivíduos que vão ser azinho, azinho, besão, besão, cezão, cezinho, e assim por diante. Então, você tem uma variação genética e ambiental. E tem heredabilidade essa característica. Veja, quando você cruza indivíduos grandes, você produz uma média de indivíduos maiores. Quando você cruza indivíduos pequenos, em média, você produz indivíduos menores. E indivíduos intermediários, você produz populações intermediárias. Então, isso aí sugere, com o cruzamento da F3, que essa característica tem variação genética e ela é herdável, tá bom? É uma coisa aqui com milho, né? Milho pequeno, milho grande, foi cruzado, milho intermediário. Então, a variação aqui genética é baixa, isso aí essa variação é ambiental. Aqui a variação genética é baixa, isso aqui é a variação ambiental. Aqui, todo mundo é heterozigoto, isso aqui é a variação ambiental. Mas veja, a variância da população descendente é muito maior do que as parentais. E o motivo disso é porque você tem variação genética e variação ambiental, tá bom? Bom, com que tipo de seleção a gente pode falar? A heredabilidade de uma característica determina a sua resposta à seleção artificial. Então, veja, você pode ter dois tipos de seleção que você pode aplicar. Uma é um com ponto de truncamento constante. Então, por exemplo, galinhas que produzem mais de 30 ovos por, sei lá, semana, elas sobrevivem e aí, ao longo do tempo, a população muda, só que veja, depois de um certo tempo, na quarta geração, a maioria das galinhas conseguem produzir mais ovos do que o ponto de truncamento. O outro pode ser um ponto de truncamento proporcional. Então, aí, o que que acontece? Com um ponto de truncamento proporcional, aí sempre só os 15% melhores deixam descendentes. E essa seleção é muito mais severa, tá? Inclusive é tão severa que às vezes as pessoas preferem o truncamento constante, porque o truncamento constante ela permite recombinação. Enquanto que o, o, o truncamento, é, enquanto que o truncamento proporcional, ela é sempre severa. Então, rapidamente você perde diversidade genética, você não permite recombinação, tá? Então, quando você faz seleção artificial, a primeira coisa que você observa é que a herdabilidade diminui conforme os alelos são fixados. A fertilidade e a viabilidade diminui com a seleção extrema, tá? Então, talvez por efeito carona, né? A mudança de uma característica cessa a despeito da variabilidade ainda está presente. Os indivíduos selecionados não se reproduzem, e a perda de fertilidade pode estar relacionada a genes ligados deletérios. Então, o efeito carona está levando genes ligados deletérios. Se você relaxa a seleção nesses casos, se permite a recombinação, aí você pode, então, retomar a seleção natural, ou artificial, né? Bom, linhagens diferentes, por exemplo, São Bernardo é um cachorro grande, ou um dinamarquês é um cachorro grande. Você quer produzir um cachorro extra grande? Cruza o São Bernardo com o dinamarquês. Linhagens diferentes, selecionados para o mesmo caráter, podem ser cruzados e voltam a responder por seleção natural, porque os genes que fixam na população talvez sejam diferentes dos genes que fixam em outra população. Então você reintroduz variação e aí você produz os recombinantes que têm os genes para ficar grande do São Bernardo e juntados com o dinamarquês, tá bom? Então, as populações fixam combinações diferentes de genes, então, o jeito, por exemplo, se você quer um cachorro extra inteligente, pega as raças inteligentes, cruza entre elas e produz um vira-lata que foi cruzado de raças inteligentes.
você permite combinação e produzir um cachorro ainda mais inteligente, tá bom? E ainda mais burro, né? Que sem produzir variabilidade, mas você faz seleção e aí você procura as combinações ideais, né? Bom, eu acho que a gente terminou um bloco e aí, né, o próximo bloco a gente continua, tá? Então deixa eu parar aqui a gravação. Então a gente está fechando aqui o bloco 2. O próximo bloco vai ser o 3, tá? Até mais.